pessoal, vamos para a aula 423, fusíveis. O que é um fusível? Pessoal, fusível significa que é até do português, né? Eu tenho o vel, que é um sufixo que significa passível de. Então, um fusível, ele é passível de fundir. Tem um fiozinho aqui está o símbolo, ó. É um círculo, parece uma senoide, mas ela é um pouco mais deitada, com um F em cima. Esse fusível, ele serve para fundir. É um pedacinho de metal que, ao circular uma corrente acima de um valor máximo, que é o valor que está escrito nele, ele se funde e interrompe a corrente. E se interrompe a corrente nele, vai interromper também no equipamento. O fusível sempre é ligado em série. Por quê? Porque a corrente que passa nele é a mesma naquele equipamento ou elemento de circuito que eu queira proteger. Por exemplo, aqui, eu coloquei um circuito onde tem uma bateria de 24 volts, tá? 24 volts. E aqui eu coloquei um fusível F1 nos polos. Eu poderia ter colocado aqui no polo positivo ou negativo, tanto faz. E esse aqui está circulando a corrente total por ele. O que significa isso? Que ele está protegendo todo o meu circuito, certo? Então, por isso ele está em série, a corrente total está em série com ele. Então, ele queima para não queimar todos os outros elementos do circuito. Eu coloquei aqui em R3, ó, tem R2 e R3 em paralelo e aí em série com R1. E eu coloquei aqui só em R3 um outro fusível para proteger só o R3. Tá? Também coloquei em série, ó, a corrente que passa em R3 é a mesma que passa no fusível F2. Aí eu coloquei aqui alguns valores, 1 ampere, 2 amperes, 3, 4, 5 e metade, 1,5, qual é, essa é a grande pergunta, o fusível adequado, dimensionado adequadamente para esses, entre esses, para essas situações. Então, o que acontece? Se eu colocar um valor aqui, por exemplo, fusível de 1 ampere, passou um pouco mais de 1 ampere, por esse fusível de 1 ampere, ele queima. Então o valor que tem no fusível é o valor que tem que ser ultrapassado para que ele se rompa e com isso interrompa a corrente elétrica. Tá? Então olha o que eu tenho que fazer no circuito. Eu vou fazer resistência equivalente, né? Já expliquei nas aulas passadas. Né? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, aqui ó, B e aqui é B. Aqui eu vou chamar de ponto C e notem que CB, R2 e R3 estão em paralelo. Então, como são iguais, 6 e 6, aquele circuito ali de cima, aqui tem um desenho fusível 1, F1, tá aqui. Aí eu tenho que botar o R1 redesenhando, ponho o ponto C, vou botar o R23. O R23 é um resistor que equivale ao 2 e o 3, e aí quando eu faço isso eu acabo sumindo ali com o valor, com o fusível 2. O F1 continua aqui. O R23 vale 3 ohms e o R1 3 ohms, que agora estão em série. Aí, para terminar aqui o circuito, não é a minha intenção nessa aula, né? Nós já fizemos isso em outras aulas, mas só para vocês entenderem como é que eu vou dimensionar os meus fusíveis. Calculei a REC, 13,3 dá 6, sei a DDP total da bateria que é 24 volts. Para que eu quero a REC? Calcular a corrente total. Corrente total é a DDP total pela resistência equivalente. 24 por 6 dará 4. Então eu terei que a corrente total 4 amperes. Se circula 4 amperes nesse, é porque circula 4 amperes nesse, 4 amperes nesse. Estou voltando para o circuito original. Agora, a corrente total, observa, 4 amperes. A corrente em R1, 4 amperes. E daqui até aqui não tem nenhum nó. Aqui tem um nó. Como os resistores são iguais, 2 amperes
e 2 amperes. E aqui eu tenho, não há perda de corrente num circuito, o que cai é sempre o potencial. Então agora vamos ao dimensionamento. Bom, se eu usar aqui para o fusível 1, 2, 3 ou até mesmo 4 amperes, ele vai se romper. Se eu botar um fusível de 2 amperes, 4 é maior que 2, ele se rompe. Então, qual valor escolher? O menor valor abaixo da corrente de funcionamento. Se a corrente de funcionamento é 4, por segurança, eu escolherei aqui, ó, para esse fusível F1, dos que eu tenho, 4,5. Então, se eu tivesse um 4.1, 4.2 seria melhor, mas o que eu tenho é 4.5. Então, se circular, sei lá, 4.1, 4.2, ele ainda não queima. E vamos pensar que 4.1, 4.2 não está queimando, não está sobrecarregando. É que para sobrecarregar e queimar esses resistores, tem que passar uma corrente muito mais alta do que a corrente de funcionamento normal. Então, eu dimensionei com 4.5. Passou de 4.5, ele se rompe e tudo para de funcionar. Então, qual é a ideia do fusível? Antes de queimar essas lâmpadas, ou às vezes tu tem equipamentos caros, tu põe um fusível. Queima o fusível que custa centavos, 50 centavos, no máximo R$1 um fusível. O fusível é uma coisa barata. Então tu vai lá e troca o fusível, tá? Se der alguma sobrecarga. Agora, em R3 circula 2 amperes. Então eu não posso botar um fusível de 1, porque ao funcionar normal, ele queimaria, 1,5 também não dá. Então eu escolheria o quê? 2, bom, 2 está no limite, então eu estouraria com 2. Então eu escolho para o fusível 2, olha ali, eu escolho o 2,5. Então, o menor valor acima da corrente de funcionamento, 2,5 amperes, é o escolhido para o fusível 2. Então tu tem que resolver o teu circuito e ver o seguinte, ver qual é o fusível adequado. Qual é o adequado? O mínimo valor, só que acima da corrente de funcionamento. Tá? A mesma função na tua casa tem o disjuntor, só que o disjuntor, ao invés de queimar, cai a chave. Tá? Então, se caiu a chave é porque teve alguma sobrecarga. Então tu olha lá escrito no disjuntor 20, 30, 15, o que é aquilo ali? O número de amperes. Então 20, um disjuntor de 20 é de 20 amperes. Então ele está ligado. Passou 20 e alguma coisa, ele cai. Ok? Ah, é um disjuntor de 50, geralmente a chave geral da casa, lá na entrada da casa tem um disjuntor, que é um valor bem alto. Aquele disjuntor de 50, se der algum problema e passar mais de 50 amperes, ao invés de pegar fogo nos teus equipamentos, ele cai o disjuntor. Então o disjuntor tem a mesma função, só que ao invés de queimar como fusível, ele desarma. Tá? Então está aí a função do fusível. Ele foi feito para queimar. Então, eu não poderia, por exemplo, não, professor, já sei, vou escolher aqui um bem grande, então o 5.5. Só tem que cuidar. Tu escolhe um valor muito alto, começa a circular, sei lá, 5 amperes e começa a queimar os caras e ele não queima. Então não pode escolher muito alto também. É o menor valor acima da corrente de funcionamento. Espero que tu tenha entendido. Até nossa próxima aula. Aquele abraço.